Fala aí pessoal, tudo bem? Essa aqui é uma videoaula sobre o programa Matemática. Ele é um programa gráfico, simbólico, que você consegue digitar expressões matemáticas e ele calcula para você. E eu quero falar nessa videoaula sobre funções lineares, como é que você consegue manipular as funções lineares e entender o que significa cada parâmetro da equação. Então essa aqui é a tela do Wolfram, do Matemática, né? E basicamente ele é uma página em branco que você consegue escrever as coisas aqui, ó. Tá ok? Como o Matemática ele é um software simbólico, isso significa que você consegue digitar expressões como, por exemplo, A mais A. E ele retorna 2A. Embora você não tenha definido nenhum e nem atribuído nenhum valor à variável A, ele faz esses cálculos. Então você pode falar, por exemplo, que A é igual a 3B mais C. Então, toda vez que você chamar A, ele vai falar que é 3B mais C. Então significa que A mais A é igual a 6B mais 2C. Se você quiser, por exemplo, atribuir valores para o B, por exemplo, B é igual a 3, ponto vírgula C é igual a 2, ele calcula agora, ó, A é igual a 11. Tá? Eu vou digitando aqui, eu não vou explicar tanto sobre alguns comandos e algumas coisinhas, mas ao longo do vídeo vocês vão começar a perceber o padrão de escrita e de sintaxe do matemática. É muito simples. Tá? Quando você faz uma expressão, por exemplo, 3 mais 4 e digita Enter, só para ter um detalhezinho, quando você digita Enter do teclado, ele pula de linha. Para você entrar com o comando, ou você aperta o Enter do teclado numérico, então, por exemplo, 4 mais 4, Enter do teclado numérico, ou você digita Shift e Enter do teclado normal. Ele dá também o resultado. Tá bom? Mas enfim, o que eu quero mostrar hoje, deixa eu apagar aqui essas linhas que a gente já desenhou, é só selecionar aqui no cantinho e deletar. O que eu quero falar hoje é sobre funções lineares. E o Matemática é um software muito poderoso para te ajudar a entender questões matemáticas que envolvem gráficos, porque ele tem um processamento gráfico muito interessante. Então, por exemplo, se você quer desenhar uma função, você entra com essa aqui, ó, esse comando aqui, plot. Um outro detalhe, todos os comandos do Matemática eles começam com a letra maiúscula. Então, tá vendo? Plot, plot 3D, todos começam com a letra maiúscula. Então você fala assim, plot, aí para você colocar o argumento da função, você coloca colchetes. Aqui, plot, aí você define a sua função, por exemplo, x mais 2, aí uma vírgula, aí entre chaves você coloca qual é o domínio da sua função. O que é o domínio? Para quem não lembra, o domínio é o intervalo de valores que essa função vai receber e ele é totalmente arbitrário. Você pode dizer, eu quero que o x varie de menos 10 até 10, se você quiser que ele vá de 0 até 100, de 1 até 5, tanto faz. É um intervalo arbitrário. Então fecha aqui as chaves, dá um Enter e ele desenha a função para você. Então olha que interessante, você consegue selecionar o gráfico, aumentar para olhar por onde ele passa, em quais valores, enfim, tudo mais. Você pode, por exemplo, selecionar o plot e apertar F1. O F1 ele vai abrir uma tela de help, né, a ajuda do programa. E ele te mostra dicas das possibilidades que você tem com essa função do programa. Então ele te dá uma série de exemplos aqui, como é que você desenha com outras cores, como é que você desenha com um sombreado embaixo da curva, tá bom? Então é sempre útil utilizar o help do Matemática. Mas voltando aqui, a ideia desse vídeo é mostrar para vocês como é que você pode entender melhor as funções utilizando o programa. Um outro ponto aqui interessante do Matemática é esse comando aqui, ó, manipulate. O manipulate ele vai criar uma maneira de você interagir com o seu gráfico em tempo real. Então, por exemplo, ó, dentro do manipulate eu vou colocar essa função aqui, que eu acabei de fazer. Dei um Ctrl C, Ctrl V aqui dentro. E aí, o que eu quero manipular nesse gráfico? Bom, eu vou adicionar um parâmetro aqui, ó, A vezes X. E eu quero que o A varie de 0 até 10.
fecho as chaves aqui. Então vamos ver o que acontece. Eu estou multiplicando agora a função x mais 2 por a, só que adicionando um manipulador para essa variável a. Então a gente dá o Enter aqui, ó, a telinha que ele abre é dentro desse container aqui. E aqui tem um manipulador, um slider aqui. E você consegue, deslizando esse cara, mudar os valores de a, tá ok? Então olha aqui, ó, a gente dá clica no mais, ele mostra qual é o valor que a tem no momento em que você está com o slider aqui. Agora você vê que o gráfico não muda muito o formato. O que está mudando mais é a escala do gráfico. Porque, realmente, quanto maior fica o valor de a, essa multiplicação de a por x vai gerar um resultado maior. Portanto, o eixo y vai ficar com os valores aumentados, né? E é o que está acontecendo exatamente aqui. Se você quiser, e aí você dando uma fuçada no help, você consegue ver os comandos para que esse gráfico aqui ele fique com uma escala fixa. Então, por exemplo, se você colocar aqui, ó, esse comando plot range, coloca assim uma setinha, abre chaves e coloca mais duas chaves separadas entre vírgula. Então aqui você vai falar qual é o intervalo de valores que você quer que o eixo x tenha. Então vamos colocar de menos 5 até 5. E o eixo y vou colocar de menos 10 até 10. Vamos ver aqui, ó. Opa, eu coloquei um ponto ao invés da vírgula, por isso ele deu um erro. Aqui, ó. Fazendo isso, ó, a gente consegue manter o gráfico fixo. Então a gente vê claramente qual é o efeito do parâmetro a nessa função. Então, se vocês lembram bem de ensino médio, a função linear ela é definida como ax mais b, certo? Sendo que o a é a inclinação da reta e o b é o intercepto. Então a gente pode tentar fazer uma brincadeira aqui, ó. Vamos fazer o desenho, né, o plot dessa função. Eu falo que x vai variar de menos 3 até 3. Só que eu vou colocar isso dentro de um manipulate com o parâmetro a, que é a inclinação da reta, de menos 10 até 10. E o parâmetro b, que seria o intercepto, de menos 1 até 5. Tá? E aí, para eu não ter o problema da escala do gráfico, eu vou colocar aqui o plot range. Vou copiar desse aqui para a gente não perder tempo. Então tá aqui. Então vamos ver como funciona a função linear com o parâmetro a variando de menos 10 a 10, que é a inclinação da reta, e o parâmetro b variando de menos 1 até 5. Então vamos ver, ele abre a telinha aqui com os dois manipuladores. A gente pode clicar aqui para ver o efeito deles. E como o a está 0 aqui no momento, eu estou multiplicando o x vezes a, né? Então como a é 0 vai dar 0, então vou aumentar o valor dele aqui, ó. Vamos colocar 1. Então lembre, a inclinação aqui está 1. Agora se eu mexer no b, eu estou mexendo no intercepto, onde a função vai encontrar o eixo y. Então se eu diminuir aqui para 1, ó, menos 1, aliás, o intercepto passou para o menos 1. Se eu aumentar, ele vai passando para os interceptos correspondentes. Então até o último caso aqui, que é o 5. E o a é a inclinação da reta. Então vamos fixar aqui, só para efeito de visualização, o intercepto no ponto 0. Posso digitar aqui, ó. Ele está no ponto 0. E agora eu vou aumentando a inclinação da reta, ó. Aumentando a inclinação da reta, acontece exatamente o que você espera. Ela vai ficar mais inclinada. Se eu diminuir a inclinação da reta, eu vou chegando próximo de 0. Chego em 0, passo para uma inclinação negativa. Tá ok? E como curiosidade, o matemática ele permite que você faça animações desses parâmetros. Então você clica em play aqui, ó, e ele vai automaticamente mostrando o intercepto ou a inclinação da reta variando. Uma outra coisa que você pode fazer também é adicionar mais um termo aqui na definição do parâmetro a ou do b, por exemplo 1 aqui, nos dois. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao invés dele variar
continuamente o parâmetro A de menos 10 até 10, ele vai variando em saltos de uma unidade. Então aqui você consegue ver agora, ó, ele só vai pegar os números inteiros ali como parâmetro, tá ok? Então assim, se você aprende a mexer, a manipular bem essas funções do matemática, isso te ajuda muito a entender os conceitos de matemática, tá? Porque muitas vezes a gente fica preso a demonstrações, a cálculos na mão, equações, achar o zero de função, sendo que você tem uma ferramenta super poderosa ao alcance dos estudantes para conseguir entender melhor e aprender de modo mais sólido a matemática, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, fiquem ligados, mandem comentários, sugestões, dúvidas, que a gente vai, na medida do possível, gravando mais vídeos para ensinar vocês um pouquinho mais de matemática e um pouquinho mais do programa, né, do software Wolfram Matemática. Obrigado, pessoal. Um abraço.